Retomando, então, o ensaio Brinell, eu quero que durante a leitura, eu vou passar a tarefa para vocês, durante a leitura, vocês vão ter que ficar de olho aqui nas condições de ensaio, de olho nesses detalhes aqui de afastamento e de diâmetro, que está aqui em cima. Aqui, ó. Ele fala disso no vídeo, vocês conseguiram entender? Ele, no livro o cara conseguiu fazer o desenho de uma calota esférica, né? Então, isso daqui, em tese, é uma calota esférica. Olha aqui o que ele fala. A espessura tem que ser 10 vezes a penetração. Aqui também está errado. Agora que eu vi que isso está errado. Esse 2,5 e 4 aqui é 2,5 e 4 vezes o diâmetro. Ok, pessoal? Então, a espessura do corpo de prova, 10 vezes a penetração. A distância do centro do corpo de prova até a beirada, desculpa, a distância do centro da marca até a beirada do corpo de prova tem que ter no mínimo 2,5 vezes o diâmetro, não 2,5 vezes a penetração. Vamos pegar a formulatinha aqui, ó. A penetração, vamos fazer, eu nunca fiz essa conta, nunca tinha visto esse erro, nunca fiz essa conta, vamos ver o que o cara está falando lá. O diâmetro pequeno, o diâmetro da calota, é igual o diâmetro da esfera vezes a raiz quadrada caramba, do diâmetro da esfera ao quadrado menos o diâmetro da calota ao quadrado. Desculpa, isso daqui é a profundidade. Então, o P é igual a isso daqui. Deixa eu só ver se eu estou certo, para não fazer uma conta chata e depois chegar à conclusão que eu estava errado. É isso mesmo, P é D ao quadrado, D menos raiz quadrada da diferença disso daqui. Vamos pegar um caso onde a dureza é uma dureza na faixa de 400 Brinell. Vamos pegar aqui, só como um exemplo, vamos lá na tabela e pegar a dureza de 400 Brinell. (401 Brinell). Vamos pegar 415, que é mais fácil, ó. 3 milímetros de diâmetro. Então, dureza 415, 3 milímetros. Oi. Não estou compartilhando a tela. Não estou compartilhando a tela. Minha internet caiu aqui agora e voltou, não vou aparecer nada. Não, mas eu não estava compartilhando mesmo. E ninguém fala. Então tá aqui, o que eu estou fazendo é essa conta aqui, ó. A profundidade de penetração é o diâmetro da esfera vezes raiz quadrada da diferença dos quadrados entre o diâmetro da esfera e o diâmetro da penetração. E eu estava falando que é o seguinte, para o HB 415, a gente tem um diâmetro igual 3,05. Então, vamos fazer essa conta aqui para D e Dzão igual a 10. Vamos ver a diferença entre penetração e diâmetro o diâmetro da marcação, o diâmetro da calota esférica. Então, a penetração vai ser igual a 10 vezes
raiz quadrada de 10 ao quadrado, que é 100, menos 3,05 ao quadrado, vai dar 3,05, 5, 5, 25, que é 5 vão 2, 5, 3, 15. Aí o zero não tem efeito nenhum, 3 vezes 3,05 vai dar 10, não, 9,15. Então isso vai dar 5, 2, 0 vai 1, 3, 9. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 9,3. Deixa eu só corrigir uma coisa aqui, que ali é 100, porque é 10 ao quadrado, menos 9,3. A gente pode dispensar o 0,25. Então, o P vai ser igual a 10 vezes raiz quadrada. Espera aí. Onde que está meu erro? Isso não pode ser, vai dar uma profundidade enorme. Ah, olha aqui como que é a notação no caso de mudar a carga, né? Quando a gente faz com esfera de 10 e carga de 3.000, a gente não precisa pôr todos os detalhes. Mas quando vai fazer com outras condições, a gente deve apontar. Ah, é menos, não é vezes, ó, é D menos. Agora caiu minha ficha aqui. Então aqui é menos. Então aqui vai dar raiz quadrada de 90,7. Menos. Então, P é igual a 10 menos raiz quadrada de 90,7. Agora eu vou apelar para os universitários. (9,52). Ou seja, isso dá 0,48. Então, eu tenho 0,48 de profundidade e 3 de diâmetro de marca. Então, aqui eu tenho 1,5. Grosso modo, né? Grosso modo não, exatamente. E aí o cara fala que a distância daqui até aqui, do jeito que está lá, voltando lá para o manual, que ele fala de ser, acho que é 2,5P, ele fala 2,5P, então ele fala que é 2,5 vezes 0,5, ele fala que aqui é 1,25. Não deu, né? 2,5 vezes 0,48. Deixa eu fazer uma conta mais exata, porque 1,25 aproximado. 1,2, exatamente. Tiro 5 aqui, então isso dá exatamente 1,2.
Não pode, né? Se daqui a aqui tem 1,5, daqui a aqui não pode ter 1,2. Ou seja, essa tabela aqui é 10 vezes P, aqui está correto. Aqui é 2,5 vezes D, 4 vezes D e 2,5 vezes D. Então, esse tipo de coisa eu vou perguntar para vocês. Aqui ele fala certo, aqui ele fala D. Lá no esquema que ele mostra errado. E 6 vezes D para outros materiais. Uma outra coisa interessante que ele fala nessa apostila é essa informação aqui embaixo. São as faixas de dureza para diversos materiais e qual fator de carga a gente vai usar, a relação entre a força e o diâmetro ao quadrado. Então, para aço e ferro fundido, a gente usa o fator de 30. Para materiais um pouco mais mole, né, cobre, alumínio, a gente usa um fator de 10. Até que para chumbo, estanho, antimônio, metal patente, que é tudo material muito mole, a gente usa um fator de 2,5. Ou seja, eu uso uma relação entre carga e força baixa. Entre força e carga, eu ponho uma força... Entre força e diâmetro, eu uso uma relação baixa. E a gente usa diâmetro ao quadrado, não diâmetro. Deixa eu ver o que tem mais de legal para ver aqui. Isso daqui, ó. Em último caso na vida de vocês, se vocês tiverem um durômetro, vamos pensar no caso do Diógenes. Dá para fazer uma gambiarra para aproximar. Vamos dizer que você quer saber, Diógenes, aproximadamente qual que é o valor do limite de resistência num determinado aço. E você só tem o durômetro. O que você vai fazer na sua fábrica? Você vai medir a dureza Rockwell. Até aí você está 100%. Medir a dureza Rockwell, você tem o valor da dureza Rockwell. Aí você vai entrar numa tabela de conversão. Você vai entrar numa tabela de correlação, não é conversão, na verdade é correlação de dureza. Eu vou botar essa tabela aqui para vocês depois. Aí vamos dizer que você mediu lá uma dureza HB, ó, HRB de 50. HRB 50. Rockwell B 50. Você está vendo que acima de 100 não é considerada uma medida segura, né? Opa! Essa tabela termina... Ah, não, está aqui. O RB está aqui, né? É isso? Não, HRB... Essa tabela termina no HRB 65. Então vamos dizer um HRB de 85. Você vai pegar o HRB de 85, você vai jogar aqui, vai dar uma... aqui já tem uma resistência à tração, mas vamos pegar o Brinell aqui. Brinell com a esfera standard. É a primeira coluna aqui. Então você vai dizer que tem uma dureza aproximadamente de 163. Aí você pode entrar aqui e multiplicar, por 3,6, você tem mais ou menos o limite de resistência. É uma gambi bem grande, tá vendo? Eu quero que primeiro que vocês leiam essa frase aqui. O valor de 0,36 vale para aços doces. Todo mundo sabe o que é aço doce? Não. Não. Eu vou reprovar todo mundo de Tecnologia Mecânica 1. Em Tecnologia Mecânica 1 eu tenho certeza que eu falei isso. João Victor Mansano, aço doce é aquele que eu lambo e sinto um gosto adocicado, será? Igor, será que é isso? Não, não é. Então, tem duas situações que a gente usa a palavra doce
e adoçar na mecânica. A primeira situação é aço doce, é uma linguagem antiga. Esse texto que eu estava lendo para vocês, dá uma olhada aqui, ó. Ele é de 1934, coisa antiga. É o aço com baixo teor de carbono, professor. Ariel? Adiel? Isso. Oh, esse é meu garoto! Você falou ou você foi consultar na internet? Fala para mim. Não, eu fui consultar na internet mesmo. É isso aí. O aço doce, normalmente a gente se refere para aço doce para o aço 1010, 1020. Não é qualquer teor de carbono baixo que a gente usa a palavra aço doce. A gente usa aço doce para 1010, 1020. Quando eu estudei, no colégio técnico, ainda o pessoal que dava aula para mim no colégio técnico, tinha um pessoal que era mais ou menos da idade que eu sou agora em relação a vocês. Então, eu tinha lá 17, 18 anos, meus professores tinham 50. Tinha alguns mais novos, mas esse pessoal da oficina, tal, tinha 50, 60 anos, o professor que dava tecnologia mecânica. Ele tinha uns 55 anos na época. Ou seja, ele tinha se formado 30 e poucos anos antes. Eu fiz em 1975, ele tinha se formado em 1965. Em 1945, ele tinha se formado no Senai, mais ou menos na época da Segunda Guerra Mundial. Então, ele tinha um linguajar daquela época, e muita gente ainda tinha, porque vai passando de uma geração para outra. Não se falava aço 1010, 1020, falava aço doce. E quando o pessoal ia ensinar no colégio, eles falavam, ninguém falava, pega um aço 1010, pega um aço 1020, ele sempre falava, aço 1010, 1020, ou falava aço doce, ou falava 1010, 1020. Abaixo do 1010 são aços usados na estamparia, aí a linguagem já é outra. O pessoal tentou mudar essa linguagem, mas é a linguagem que tem no mercado até hoje, estampagem média, estampagem profunda e estampagem extra profunda. Esses são os materiais de carbono abaixo de 1010, de carbono abaixo de 0,1%, só que eles são recosidos, tem outras características a mais para ser um aço bom para estampagem, ser considerado estampagem extra profunda. Fechando parênteses, tecnologia mecânica, então, essa informação é uma informação antiga, não tem muita contestação hoje, mas ninguém mais usa isso hoje. Para o níquel recosido é 0,41, níquel encruado 0,52. Isso daí é de uma época em que os recursos de tabelas, de ensaios, eram muito menores. Hoje você quer saber uma informação sobre níquel, você entra na internet e no fabricante, vamos dizer que você está usando, vai usar níquel, né? Um negócio caro a beça, mas você está fazendo uma peça que tem que usar níquel, um componente que tem que usar níquel, você entra lá no fabricante do níquel, ele vai dar para você informação, tensão de escoamento, limite de resistência, dureza no estado natural, dureza no estado recosido, ele vai te dar todas as informações. Ou seja, não entra nessa de calcular, né, na galega a coisa. Mas, numa emergência, numa dor de barriga absoluta, você pode usar esse tipo de informação, ainda tem a mesma validade que tinha há 60 anos atrás. Acabou meio que esticando, queria falar ainda hoje de dureza Rockwell, mas eu vou só saciar a curiosidade do Diógenes. Na dureza Rockwell, Diógenes, a medida de dureza não é pela área da marca. Então, são duas coisas que eu vou adiantar a respeito de dureza Rockwell. Primeiro que dureza Rockwell tem duas famílias. Tem uma família que mede com cone de diamante. Você tem um cone de diamante com 120 graus.
diamante. Ou seja, você consegue medir coisa muito dura com esse cara aqui. E ele é indicado para medir coisa dura. Isso daqui você mede, por exemplo, a escala Rockwell-C, material temperado, coisa do tipo. E existe um que você mede com uma esfera de aço temperado. Se não me engano, o diâmetro dessa esfera é 1,875 milímetros. Mas a gente vai desenganar já já, é só ir no nosso livro e consultar. Tem duas, na verdade. 1,5875 e 3,175. Que isso é, na verdade, meia, quarto de meia, 1/8 de polegada e 1/16 de polegada. Vamos pôr em polegada aqui. Um oitavo ou 1/16. Então aqui é aproximadamente 1,55, aqui aproximadamente 3,1. Estou pondo bem chutado aqui, tá? Ou seja, você mede com diamante ou com uma esfera de aço temperado. Aí essa medida é feita em 3 etapas. Na primeira etapa, você faz uma coisa, você chega e põe uma pré-carga. Então, aqui é etapa 1. Na segunda etapa, você põe a carga. Então, se você tinha aquela penetração lá na pré-carga, deixa eu mudar, fazer mais ou menos a mesma esfera. Vou exagerar um pouco a penetração em relação ao tamanho do cone, tá? Mas, então aqui você põe a carga. No caso do Rockwell-C é 150 kgf. E depois você tira a carga, você mantém a pré-carga. Então essa é a etapa 2 e essa é a etapa 3. Você mantém pré-carga. E aí você vai no relógio e faz a leitura. Vai estar indicado lá no relógio qual que é o valor. Porque ele está medindo, na verdade, essa profundidade aqui. Então, um ponto Rockwell-C, que a gente nota assim, HRC, é igual 0,02 milímetros de penetração. E a gente começa a ler o Rockwell-C a partir de 30 HRC. HRC 30, na verdade, a gente escreve assim, HRC 30. Ou seja, a partir de 6 décimos de penetração. A partir daí a gente mede. Menos que 6 décimos, tem que tomar cuidado. Por que a gente faz isso? A pré-carga é para tirar qualquer imperfeição que eu tiver do material. Então, eu elimino o efeito dessa imperfeição. Porque esse cone de diamante é pequenininho. Quando você pega a esfera de aço do Brilliant, é uma esferona, né? Então, ele amassa todas as imperfeições, tem uma carga de 3.000 kgf.
Aqui não, aqui você tem uma carga de 150. 5% da carga do brínio. Então é isso, por isso que você lê direto no mostrador, Diógenes.